Olá, amigos da TV Tribuna, TN na Copa no ar, comentando, debatendo a Copa do Mundo do Brasil, que está aí muito perto de acontecer. Todo mundo só fala nisso, para falar bem ou falar mal. As coisas, ao invés de evoluir, viu, amigos, estão evoluindo. Eu estava com um tablet, hoje eu estou aqui, ó. Sei não, hein? Vai piorar daqui para o final do programa. Bom, mais uma vez, quem está conosco aqui é Felipe Gugel, repórter da Tribuna. E hoje, convidado especial, Pedro Neto, comentarista da Rádio Globo Natal. Pedro Neto, é um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre Copa do Mundo. Bom. Beleza, Itamar, Felipe, todos em casa. Vamos conversar um pouquinho sobre Copa do Mundo, sobre os estádios, sobre mobilidade urbana e bem próximo já, né, Itamar? Estamos em cima da Copa do Mundo. É verdade, estamos tão em cima, Pedro, e a gente está fazendo por aqui uma viagem pelas sedes da Copa do Mundo, principalmente pelos estádios onde as seleções vão disputar a Copa do Mundo. E dessa vez a gente vai conhecer um pouco do Castelão, Arena Castelão, em Fortaleza. O estádio de Fortaleza foi o primeiro das 12 cidades sede no Brasil a ser entregue. O Castelão tem 63.903 assentos e recebeu um investimento de 518,6 milhões. A estrutura, que cobre a arena, tem revestimento termoacústico translúcido para proporcionar aos torcedores uma sensação térmica agradável, em função dos altos índices de insolação da capital cearense. Os 68 pilares de 42 metros de altura que envolvem o estádio dão sustentação ao teto do Castelão. A cor verde claro, dos 63.903 assentos, foi desenvolvida especificamente para o Castelão, com a intenção de lembrar as cores da bandeira do estado do Ceará. São 332 refletores e a grama é do tipo bermuda, da variedade Celebration, especial para cidades de clima tropical. Para garantir que todas as informações necessárias cheguem aos torcedores, há 2 placares nas extremidades do campo, com telas de LED, formato widescreen e 90 metros quadrados. Bom, a gente conheceu aí um pouco do Castelão em Fortaleza, a gente já falou da Arena Mané Garrincha em Brasília, já falou também da Arena das Dunas em Natal e vai ao longo do programa falando também de outras arenas. Mas Natal também se preparou e está se preparando para a Copa do Mundo em relação aos centros de treinamento. Na realidade são campos de treinamento, que é o Estádio Frasqueirão e o campus universitário. A gente foi conhecer um pouco do que está sendo feito no Frasqueirão e também do que já foi feito no campus da universidade. Escolhido para ser um dos centros oficiais de treinamento das seleções durante a Copa, o estádio Frasqueirão está em reforma. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado e a expectativa é que até o fim de maio estejam concluídos para receber as seleções da Itália, Japão, México e Gana. A direção do ABC vai investir 335 mil na ampliação e adequação do estádio para receber as seleções. Porém, para o esgotamento das águas que costumam se acumular na frente do estádio, não há solução prevista. De acordo com o ABC, o problema ficou de ser resolvido pelo governo do estado, mas não houve nenhum posicionamento recente sobre a possível obra. Já no gramado do Frasqueirão e do CT Alberi Ferreira, os últimos cuidados estão sendo tomados para atingir o chamado padrão FIFA. Os vestiários estão sendo ampliados, climatizados e também vai atender aos padrões de qualidade internacional. Com 32 armários individuais, ar refrigerado em todos os setores e também foram construídas salas para o staff técnico, de massagem, médico e uma área com grama sintética para o aquecimento dos jogadores. O segundo centro oficial de treinamento escolhido em Natal será o Complexo Esportivo do campus da UFRN, que abrigará as seleções dos Estados Unidos, Grécia, Camarões e Uruguai. Depois do investimento de 11,8 milhões na reforma do local, houve a adequação não apenas para receber as seleções que vão disputar a Copa, mas para integrar a Rede Nacional de Treinamento de Atletismo. Tudo está pronto, inclusive o gramado, já nos padrões exigidos pela FIFA. Do projeto original de reformas, ficou faltando apenas a construção de uma arquibancada com capacidade para 1.000 espectadores, mas a questão não será de tanta relevância. Pedro Neto, Felipe, muito se fala em legado, parece que esses são 2 bons legados para o esporte do Rio Grande do Norte. Olha, é verdade, Tamar. O grande problema é o seguinte, desde o início, né, quando se falou em Copa do Mundo, eu não quero acreditar que o único legado que fique seja justamente a reestrutura, não mais as reformas feitas nos estádios da UFRN e também do ABC. Não nos estádios como no todo, mas principalmente na grama e nos vestiários. Eu vejo a Copa do Mundo, pelo investimento que está sendo feito, Itamar, eu acredito que deveria ser um legado bem maior.
Pelo menos é isso que se espera, porque o custo-benefício tem que ser dentro daquilo que nós também queremos e esperamos. Claro, ninguém vai ter a utopia de acreditar que se mudará da água para o vinho. Agora, sem dúvida nenhuma, as mudanças deverão ocorrer e eu espero que sejam, na realidade, pelo menos próximo daquilo que nós tanto aguardamos. Felipe. Eu também acho, Tamael, não pode se restringir apenas, como o Pedro falou, nos estádios, seja no Frasqueirão, seja na FRN ou na própria Arena das Dunas. Tem que aumentar isso daí. O legado tem que ficar para toda a cidade, não só para a ABC, não só para a FRN, não só para o futebol. Tem que ficar para a cidade de uma forma geral. Está acontecendo, tá, tem as obras de mobilidade aí, mas ainda ficou faltando e vai ficar faltando muita coisa ainda do que foi prometido para a Copa do Mundo. Mas pelo menos alguma coisa está sendo feita. Eu vi uma entrevista de Cafu essa semana, ele perguntou aos entrevistados se eles achavam que ia sair alguma coisa dessa se tivesse a Copa aqui no Brasil. Eu acho que não. Por mais que o Brasil possa fazer, se não fosse a Copa não ia sair nada isso. Pelo menos alguma coisa está saindo. Então você acha que serviu pelo menos para adiantar obras que são importantes para a população, como a questão da mobilidade, essa questão do próprio legado olímpico, porque o centro da universidade também vai servir como preparação para as Olimpíadas. Eu acho que serviu sim, Itamar. Se não deu para fazer tudo, mas pelo menos alguma coisa, alguma melhoria na cidade, a Copa vai deixar, vai ter esse legado. Pequeno, mas vai ter esse legado. Bom. A única preocupação, Itamar, só um adendo aí, é o seguinte, que o legado começou, como o Felipe disse. Eu só espero que termine a Copa do Mundo e também se termine as obras de mobilidade que foram iniciadas. Esse é o grande X da questão, porque muito se fala sobre mobilidade. Nós esperávamos, pelo menos isso nós sempre compramos, é que antes do início da Copa do Mundo nós estivéssemos com tudo pronto. E já deu para perceber que não estaremos. Então, também que não esqueçamos que termina a Copa do Mundo, mas que muitas dessas obras não estarão ainda terminadas. Esperar que termine, realmente a gente espera isso, torce. Claro. E outra coisa, não é só esperar, viu, Pedro? A gente vai cobrar aqui o nosso papel de imprensa, que é para isso que a gente está aqui. Agora, saindo da parte de fora do campo e partindo para dentro do campo especificamente, convocação das seleções começaram a aparecer, a Argentina, a Espanha, o Uruguai, os favoritos, a Inglaterra também teve convocação. Dessas convocações, alguma surpresa, alguém que faltou nessas listas espalhadas pelo mundo que vocês esperavam ver aqui? Eu, na realidade, na Argentina, um nome me chamou a atenção, Tevez. E Tevez no Brasil seria convocado e seria titular. Né? Não foi nem mesmo convocado. Aí você pode falar na Argentina em outros jogadores também que de repente se espera, até tem, como em todos os países do mundo, a unanimidade jamais vai existir. Agora Tevez é titular da Juventus de Turim, Tevez realiza grandes campeonatos, pelo Corinthians realizou, pelo Manchester City, quer dizer, é um jogador que na minha seleção ele joga sempre, e não foi convocado e no meu entendimento, a Argentina deve estar muito bem, então, de atacantes, porque para deixar Tevez de fora é complicado, porque na Juventus Turim ele é titular e, diga-se de passagem, muitíssimo bem, obrigado. Também acho que a maior ausência aí foi Tevez na Argentina. Eu acho que tem aí algum problema particular com o técnico. Não tem como explicar. Se aqui no Brasil a gente não teve nenhum clamor por nenhum jogador, na Argentina tem. E esse nome é Tevez. Até mais por Messi. Tevez representa mais pro povo argentino do que Messi. Teve protesto lá, em Buenos Aires. O pessoal foi pra rua e o pessoal foi pedir educação e saúde lá, os caras foram pedir Tevez. Até porque lá Tevez representa mais que Messi, porque Tevez nasceu lá, foi criado lá, jogou nos times de lá. Messi não. Então deixar Tevez de fora, como o Pedro disse, está na Juventus, foi campeão italiano agora, bicampeão italiano, artilheiro do campeonato italiano, e não ficar nem entre os 30, alguma coisa particular existe. Tem jogadores de qualidade, tem Rodrigo Palácio, que foi convocado, tem Higuaín, que foi convocado, tem Diego Milito. Mas nenhum dos três são melhores que Tevez. Eu acho que Tevez é a grande ausência aqui na Copa do Mundo das seleções que estão vindo para cá. E um detalhe, Felipe e Itamar também, e telespectador, Tevez veste a camisa argentina, né, rapaz? É incrível, ele se identifica, é como jogou no Corinthians, quer dizer, um clube de massa, então ele não tem bola perdida. Então, de todos os citados aí, Higuaín, o Milito, o Palácio, nenhum deles, no meu entendimento, nenhum mesmo é superior a Tevez, pelo menos eu tenho esse Em relação a vestir a camisa, Pedro, você falou certo, nem Messi veste a camisa do jeito que Tevez veste. A torcida até cobra Messi por causa disso, que ele não tem essa identificação. Ele quer jogar pela seleção argentina, ele optou a Argentina do que a Espanha também tentou ele ir para lá quando era jovem, mas ele não passa essa áurea dele de querer jogar pela Argentina, de defender a Argentina. Tevez não, Tevez entra em campo e sai da frente que ele quer ganhar de todo mundo. Verdade. Tem dois fatores interessantes dessas convocações. Você falou também não trouxeram, por exemplo, a Itália não chamou o Totti, que é uma estrela do futebol italiano, claro, está velho, todo mundo sabe, mas é uma grande estrela, e poderia ser um dos líderes junto com o Pirlo,
dessa seleção também não vem. Se eu não me engano, o Arbeloa também não foi convocado pela Espanha. Não foi. Não foi convocado pela Espanha, que também é uma estrela do futebol espanhol. Mas tem um detalhe em relação a esses caras aqui. Por exemplo, muitos brasileiros foram convocados por outras seleções. Como é que vocês veem isso? Eu acho normal as seleções tentarem convocar outros jogadores que não sejam do país deles, por falta de qualidade mesmo. Mas eu não acho certo isso, Tamar. Mas é o que vamos ver aqui. Itália, Holanda, Portugal também tem muitos brasileiros. O Brasil está representado em quase todas as seleções principais aí que vão disputar o título. A Alemanha já teve em Copa passada, brasileiro também. Então eu acho que isso virou rotina nas convocações das seleções. Eu acho que a FIFA poderia coibir, como coíbe o limite de estrangeiro nos clubes, poderia coibir as seleções também. Agora, fazendo ao contrário, Pedro. De outra seleção, quem você gostaria que estivesse vestindo e teria vaga nessa seleção de Felipão? Teve. Esse seria titular. Aí gosta de Tevez. Esse seria titular. Se chamasse pra casar, você Itamar é muito simples você entender. Pra casar não, porque ele é feio pra bebel. Mas Itamar, eu vou dizer um negócio pra você. Se você pegar Tevez e comparar Tevez, por exemplo, com o Jô, é brincadeira, nossa, né? Pai, aí você é comparar um macaco com um gorila, né? É uma diferença muito grande. Então, Tevez, ele parece muito com o futebol argentino, sabe? Me agrada no futebol de Tevez é a vontade, é como Felipe falou, é a vontade que ele tem de ganhar. Então, Tevez, no meu entendimento, teria sim vaga. Aí você vai dizer assim, tem algum outro? As pessoas falam, por exemplo, em Conca. Conca teria? Não. Conca, para mim, é um jogador comum, um jogador normal, não teria. O problema é que o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Concordo. Agora, Tevez é mais jogador do que Fred, Tevez é mais jogador do que Jô, Tevez é mais jogador do que Lucas, quer dizer que são jogadores atacantes. Eu só não diria que ele é mais jogador do que Neymar, porque não é. Agora, em relação aos demais atacantes da seleção brasileira, sem dúvida alguma ele seria titular, mas olha, um outro jogador, esse é brasileiro, né, mas que foi convocado pela seleção espanhola. Eu entendo que Diego, se fosse convocado, e foi, ele é que não aceitou disputar pela seleção brasileira, mas se ele tem feito a opção pela seleção brasileira, também tinha todas as possibilidades do mundo de ser titular. No lugar de Fred? No lugar de Fred. Vive uma grande fase na Espanha, no Atlético de Madrid, uma grande fase. Agora, eu acredito que o grande problema do Diego foi o seguinte, ele ficou com receio, com medo de aceitar a convocação e depois não ser titular. Né? Talvez por conhecer um pouco da personalidade de Filipão, que gosta... Até porque Filipão deixou claro que pretendia convocar ele. Não que garantia. Aí foi quando ele disse, não, então vou para a Espanha. Aí Filipão no outro dia disse que ele faltou patriotismo a ele. Aí ficou nessa briga aí. Eu acho que ele foi para o que estava certo para ele, que era ir para a Copa pela Espanha titular. E outra coisa, Felipe, vamos deixar muito claro, Filipão, faltou patriotismo a ele, ok, Filipão foi campeão mundial em 2002, 2 anos depois estava treinando Portugal. Faltou patriotismo a Filipão? Não, ele tinha deixado a seleção brasileira, fez a opção por treinar a portuguesa, a seleção portuguesa, qual o problema? Nenhum. Eu acho que até na seleção o profissionalismo chegou à parte de você deixar sua pátria para defender outra. E deixa eu ir um pouco mais longe, até para que o telespectador entenda melhor ainda. Felipão, como treinador, convocou quem? Convocou 2 brasileiros que jogavam em Portugal e que se naturalizaram portugues para poder jogar, Deco e Pepe. Ele Edson, entendeu? Ele também chamou. Então, sabe, não faltou patriotismo, não. Faltou o que Diego Fernandes fez uma opção que a FIFA dá esse direito a ele, a qualquer um outro jogador, e ele fez a opção, eu vejo com naturalidade. E eu acho assim, faltou a Filipão também dizer, não, meu amigo, já que ele está se destacando, então venha para cá. Confirmar que ele ia jogar pelo Brasil. Não, ele vai jogar comigo. Você não acha que faltou a Filipão também declarar o imposto de renda lá em Portugal? Deixa eu dar só você falou com o Pedro, qual o jogador que você convocaria para a seleção de outros países. Sim. No meu caso são 2. Era Iniesta para o meu campo, para ver se resolve essa situação no Brasil. E aí no ataque eu não tenho como fugir disso. Ibrahimovic não vem pela Suécia, mas podia vir pelo Brasil, né? Camisa amarela já, cairia como uma luva ali no ataque junto de Neymar. Eu disse no programa passado, ficava incrível, eu vou dizer de novo. Eu fico incrível, vocês não chamariam Messi nem Cristiano Ronaldo? Não, eu entendi a pergunta de forma diferente. Tá dizendo quem seriam? Isso pode? Na realidade, eu entendi... Para titular. Eu entendi você perguntar em relação a quem não foi convocado. Não. Então, quem não foi convocado seria Tevez. Agora, se eu pudesse convocar jogadores que vêm para outras seleções, eu convocaria Messi, eu convocaria Iniesta, Ibrahimovic que não vai disputar a Copa. Para ser titular, eu estou dizendo. Para ser titular. Certo. Esses 3 aqui que eu citei seriam titulares, sem dúvida nenhuma, tá? Messi, Ibrahimovic, o próprio Iniesta também seria titular da seleção. Alguém tem alguma dúvida disso? Nenhuma. São jogadores que têm, com certeza. Cristiano Ronaldo também? Eu não convocaria nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Eu acho que pode parecer loucura, mas eles não fazem tanta falta no ataque brasileiro, que a gente tem o Neymar,
do que o Iniesta faz no meio campo da seleção brasileira. Que a gente tem o Oscar e tem o William e parou por aí, que são jogadores que ainda estão se provando. Iniesta, assim, poderia arrumar esse meio campo da seleção brasileira, ou até mesmo Xavi, com seus 34, 35 anos de idade, arrumaria. Mas eu acho que a peça fundamental do Brasil falta um organizador de jogo. Oscar é disposto, Oscar sabe jogar bola, sabe, mas não é esse organizador de jogo que todo mundo pensa que ele é. Então eu convocaria ele. Felipe está falando do meio campo da seleção brasileira, traria o Iniesta para organizar. Mas tem dois lugares que eu acho que vocês não falaram e que eu vejo problemas que talvez outros jogadores pudessem substituir. Goleiro e alas. Vocês não verem problemas no goleiro nem nas alas? Vamos lá. No goleiro eu vejo. Tá? Eu tive a oportunidade de dizer isso essa semana ainda na Rádio Globo. No meu entendimento, nos últimos 20 anos a seleção brasileira teve dois grandes goleiros. Tafarel e Marcos. Só. Tá? Mas Júlio César é titular novamente, será titular. Agora, por que Júlio César será titular? Porque nós não temos nenhum que você diga assim, é melhor, esse é melhor do que Júlio César, tá? Quando você fala nos alas, Itamar, eu entendo que Daniel Alves e Marcelo suprem muito bem, sim, a seleção brasileira. Agora, com um detalhe, são dois jogadores muito mais alas do que marcadores. Se nós tivermos um senso de cobertura, nós temos, verdade seja dita, com Luiz Gustavo, que queimou minha língua, porque quando convocado eu disse que não convocaria. E hoje ele é um dos titulares do meu time, seria ele, da minha seleção. E Paulinho, que vive uma fase sensacional, no futebol inglês, e talvez ele jogue com o Ramires. Se ele joga com o Ramires, ele está muitíssimo bem servido. Então, eu entendo que os dois alas são bons, são titulares no meu time, são titulares de Barcelona e de Real Madrid, e os dois jogariam sim, eu não convocaria nenhum outro ala. Falando no goleiro também, eu acho que Júlio César, se fosse para convocar algum outro goleiro de seleção, eu não vejo nenhum outro goleiro de seleção passando por uma fase tão superior a Júlio César. Verdade. Por mais que Júlio César esteja no Canadá, Buffon tem um nome, faz muito tempo, é campeão da Juventus, 36 anos de idade. O goleiro da Alemanha, como é o nome dele? Manuel Neuer. Neuer. Você viu quanto foi contra o Real Madrid, né? Mas Neuer é noiado. Neuer é noiado. Você viu como foi contra o Real Madrid. Tem jogo que ele pega tudo, viu, Felipe? Mas tem então, jogo, eu não convocaria. Eu acho que no Brasil poderia ser o Vitor Jefferson titular. Certo, tudo bem. Que tem ritmo de jogo. Júlio César, eu acho que... nas alas? Nas alas eu continuava com eles, os reservas... Você não acha que tem problema de cobertura? Você não tem problema com levar a bola nas costas? Essas coisas? Não tenho problema. Mas tem? Como eu não você disse jogar, que não tinha! Como eu não vou jogar, o problema ali são os reservas. Eu não teria levado Maxwell e Maicon. Não, o Maicon. Não teria levado o Maicon. Levava Rafinha. Maxwell levava, que eu acho melhor, é mais jogador do que Felipe Luiz, por mais que Felipe Luiz esteja aí, chegando na final da UEFA, eu acho Maxwell mais jogador do que ele. E você é botafoguense? Não, o coração está falando. Mas eu acho que o goleiro deveria ser um goleiro que esteja jogando na liga. Por mais que o Filipão disse, não, mas pelo menos lá no Canadá ele vai estar jogando. Mas não é a mesma coisa. Mas Vitor o chute que sai lá não é o chute que sai aqui. Eu acho também Vitor Jefferson hoje. Então mais goleiros do que Júlio César hoje. Mas também a experiência. Mas é que no meu entendimento o que está contando é a experiência. Experiência de quê? De uma Copa Reserva e outra que ele sai como vilão, que ele entregou o jogo? Será que é uma experiência. Boa, ruim, na hora que o jogo estiver apertado, ele vai entregar de novo? É por isso que eu digo, Felipe, por isso que eu disse e repito, para mim, nós tivemos dois grandes goleiros, Tafarel e Marcos, e não lembro nenhum outro nos últimos 20 anos superior aos dois. Até porque Tafarel, por mais que o Brasil tenha perdido, ele não foi culpado em nenhuma das duas Copas que ele perdeu, 90 e 98. E foi campeão em outra. E Marcos Danuco que foi campeão, o melhor goleiro dela para Oliver Kahn, não sei nem porquê. Não, e Tafarel foi o melhor quando o Brasil foi campeão em 94. E se a gente teve dois grandes goleiros, também teve dois grandes convidados hoje. Agradecer demais a vocês e agradecer também vocês em casa que acompanham o TN na Copa. A gente se vê por aqui.